E aí galera, estamos de volta, professor André Asp, professor de Física aqui do SAI. Povo, ó, qual que é o nosso objetivo de agora? Resolver questões de efeito Doppler, tá? Então vou focar em exercício, vou corrigir aqueles 3 que eu passei pra você. Então se você entrou nessa aula agora e você não viu a última aula, cara, você tem que voltar. Tem que assistir a aula 3 da semana, que é efeito Doppler, teoria, beleza? Essa aqui é só pancadaria, é tipo assim, exercício, tá? Então, vamos lá, efeito Doppler. Só que antes de começar, deixa eu te falar uma coisinha. Surgiu aqui vai que alguém pensou nesse tipo de coisa, ó. A gente falou, última coisa da última aula, falamos sobre efeito Doppler da luz. E falamos, por exemplo, sobre a estrelinha. Estrelinha que está se afastando, a gente vê mais avermelhadinha. Estrelinha que está se aproximando, a gente vê mais puxado para o azul. É o que a gente chama de redshift e blueshift. Confere? Beleza? Foi com isso, inclusive, com essa teoria de efeito Doppler para luz, que a gente conseguiu, que o Hubble, na verdade, ele conseguiu explicar ou conseguiu falar para o mundo que o universo está se expandindo. Porque o que acontece é o seguinte, a gente olha para as galáxias que estão à nossa volta, para as galáxias, tá? Galáxia é algo enorme. Olhou para as galáxias e tal, e a gente sempre vê a luzinha da galáxia mais avermelhada do que a gente prevê na teoria. Então a gente olha para aquela galáxia aqui, a gente previu que vai ver tal coisa. Daí quando olha, tá mais avermelhado. Oh, caramba! E daí olha para aquela ali, eu previ tal coisa. Olhei, mais avermelhada. O que isso quer dizer? Quer dizer que as galáxias, elas estão se afastando entre si. Se elas estão se afastando entre si, quer dizer que o universo está se expandindo. Então um dos pontos fortes da teoria aí que o universo está se expandindo é isso aqui, efeito Doppler. Beleza? Mas nem era isso que eu queria falar, agora que me veio isso na cabeça. Mas o que eu queria falar é o seguinte, alguém pode te perguntar assim, professor, acontece efeito Doppler para a luz? Acontece. Por que eu não vejo isso quando eu estou me aproximando de um sinal? Sabe sinaleiro? Dependendo da região que você tiver, tem nomes diferentes, né? É sinaleiro, enfim. Enfim, por que eu, quando me aproximo, eu não vejo essa diferença? Ah, tá na luz amarela. Ah, mas eu vou ver porque eu estou me aproximando mais, sei lá, mais azul. Por que não acontece isso? Porque é um efeito relativístico, povo. O que quer dizer um efeito relativístico? Um efeito que acontece, que é observável, quando a velocidade é muito alta. Então a velocidade que a gente está num carro, professor, e se eu for em 360 km por hora? Cara, isso aí não é nada. Não é nada. Para você ter uma noção, a velocidade de translação da Terra é de 30,2 aproximadamente quilômetros por segundo. Você notou o que eu falei? É quilômetros por segundo. Em um segundo a Terra percorre 30 km, cara. Só da Terra, beleza? A velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Cara, é absurdo, é absurdo. Então, quando a gente está na velocidade próxima da luz, a gente vai perceber esse efeito relativístico. Como planetas e estrelas estão em velocidades grandes, a gente percebe visualmente até, esse redshift, esse blueshift. Mas num sinaleiro não dá para perceber por causa disso. Beleza? Porque as nossas velocidades são pequenininhas. Tudo bem? Outro detalhe. Sabe como funciona radar móvel? Radar móvel? Então, você está dirigindo lá, na BR, e eis que escondidinho, tem um policialzinho com um radarzinho apontando para você assim, ó. E daí você vem com 180 km por hora e ele está com o radarzinho assim. Como funciona aquele radarzinho? Cara, é isso aqui, efeito Doppler. Aquele radarzinho é um emissor-receptor de ondas eletromagnéticas. Então assim, o carro está vindo e ele emite onda. E quando ele emite onda, bate no carro e volta para o receptor, certo? Reflete no carro e volta para o receptor. Ele consegue calcular esta velocidade ele sabe a velocidade da onda, de propagação da onda, certo? E daí, com aquela formulazinha que a gente já vai colocar aqui, que você já conhece, ele consegue calcular a velocidade do observador, ou a velocidade do carro, no caso. A velocidade da fonte é zero, porque ele está paradinho e tem que ser zero. Radar móvel, o cara nunca está em movimento para saber qual que é a velocidade do teu carro, sacou? Porque ele é customizado para você com velocidade zero, você vai lá, aponta, daí você consegue saber a velocidade do carrinho. Qual que é a conta que aquela máquina faz? Cara, é a fórmula que a gente achou. F' é igual a F, velocidade do som, mais ou menos, tal. É isso aí, sacou? Então fica a dica aí pra você. Então tem muita coisa, cara, de efeito Doppler legal aí. Beleza? Sabendo disso, vamos lá. A primeira questão que eu passei pra você,
praticando o número 6, né? Vamos lá, vamos corrigir. Para você que fez, ó, uma fonte fixa emite uma onda sonora de frequência F. Tá, uma fonte fixa emite uma onda sonora de frequência F. Uma pessoa se move em direção à fonte com velocidade V1 e percebe a onda sonora com frequência F1. Se essa mesma pessoa se afastasse da fonte com velocidade V2, perceberia a onda sonora com frequência F2. Beleza. Considerando a velocidade do som no ar, tal, V1 igual a V2, que é 20, qual que é a razão F1 sobre F2? Povo, vamos lá. Qual que é a formulinha de efeito Doppler que você conhece aí? Ó, a frequência ouvida é igual à frequência emitida, aqui ó, frequência emitida, vezes velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. É ou não é? Tá. E daí ele fala que a fonte está fixa. Então a velocidade da fonte, eu vou cortar aqui, ó, 0, para não me embolar depois. Velocidade da fonte é 0. Uma hora o carro ele está indo em direção à fonte, outra hora está voltando em direção à fonte, está indo no sentido contrário. Eu vou até desenhar, ó, fonte fixa, e uma hora o cara, uma pessoa, né? Pessoinha, está indo em direção com velocidade de 20 metros por segundo e no outro momento ele está voltando com velocidade de 20 metros por segundo. Fechou? A frequência F1 é quando ele se move em direção à fonte. Então, essa aqui é a velocidade 1 e essa aqui é a velocidade 2. Sucesso aí? Então, desenhei. Fiz a minha seta, lembre-se, sempre do observador para a fonte. Então, no primeiro caso, vou usar mais. No segundo caso, vou usar menos. Beleza? Então, vamos lá. E ele não me deu a frequência que a fonte emite. Não tem problema. Vamos lá, vamos resolver isso aqui together. Então, a primeira conta, primeiro passo, vou resolver para quando ele está vindo para cá, tá? Então, fica a frequência que ele ouve é igual à frequência real, vezes velocidade do som, que é 340. Então, 340. Neste caso, essa velocidade do observador é mais 20, sobre 340. E daí, aqui é 0, não vou colocar nem mais nem menos. Ficou? Então, isso aí é o que ele chamou de F1. Povo, isso aqui é o que ele chamou de F1. Beleza? Então, F1 vai ser 340 mais 20, 360. 360 divididos por 340, deixa eu fazer ali rapidão. 360 divididos por 340 dá 1,06. 1,06. Então, fica 1,06 a frequência real. Esse é o F1. Vou fazer a mesma conta para F2. Fechou? Segundo passo. Vamos lá. Segundo passo. Mesma conta. F2 é a frequência real vezes 340. Só que agora a velocidade é quanto? É menos 20, sacou? Porque está indo contrário à tua seta. Então, menos 20 sobre a 340, mais ou menos 0, tanto faz. E daí fica 340 menos 20, 320. 320 divididos por 340, peraí, 320 divididos por 340, dá 0,94. Então, F2 é 0,94 frequência real. O que ele pede você fazer? A razão, F1 sobre F2. Então, vou lá, F1 sobre F2 é igual a 1,06 FR sobre 0,94 FR. FR com FR corta fora, fica 1,06 divididos por 0,94. Isso aqui dá 1,13. 1,13 é a minha resposta. Não tem unidade, porque é uma razão, né? Então, razão não tem unidade. É 1,13 seria a resposta. Show? Então, essa questão aí, você acertou? Se acertou, mas se não acertou, entenda perfeitamente, sem problema nenhum também não acertar, tá? Ó, questão 1 do DH. Você fez isso aí? Vamos lá, deixa eu virar o Flipchart. Vamos lá. Questão 1 fala o seguinte. Um recurso muito utilizado na medicina é a ecografia Doppler. Olha só quanta coisa no nosso cotidiano usa efeito Doppler. Que permite obter uma série de informações úteis
para a formação de diagnósticos utilizando ultrassons e as propriedades do efeito Doppler. No que se refere a esse efeito, é correto afirmar que, letra A, a frequência das ondas detectadas por um observador em repouso em um certo referencial é menor, que a frequência das ondas emitidas por uma fonte que se aproxima dele. Se está se aproximando, ele vai ouvir frequência maior, né? Então essa letra A está errada. Letra B. O movimento relativo entre fonte e observador não afeta o comprimento de onda detectado por ele. Povo, se afeta a frequência, afeta comprimento de onda. Sacou? Por quê? Porque, lembra que V é igual a lambda vezes F. Se afetou a frequência, vai afetar o comprimento de onda também. Show? Então a letra B está errada. C. O efeito Doppler explica as alterações que ocorrem nas amplitudes da onda devido ao movimento relativo. Amplitude, nada a ver. Efeito Doppler é tudo sobre frequência. D. O efeito Doppler é um fenômeno que diz respeito tanto às ondas mecânicas quanto às ondas eletromagnéticas. Acontece com o som? Acontece. Acontece com a luz? Também, sem problema nenhum. Então, letra D está correta. O movimento relativo entre fonte e observador altera a velocidade de propagação das ondas. Velocidade de propagação das ondas depende de quê? Do meio. Então, o movimento relativo entre os dois, cara, não afeta nada nesse sentido aí. Então, letra D seria a resposta correta nessa questão teórica aí. Show? Beleza? Tá. Sabendo disso, vamos para a próxima. DH, questão 5. Together. A questão fala o seguinte. O que define a frequência de uma onda, seja mecânica ou eletromagnética, é a fonte. Até aí, sucesso. Mas existem situações em que a frequência percebida por um observador é diferente da frequência emitida pela fonte. Sim, efeito Doppler. Essa diferença entre a frequência percebida e a frequência emitida é explicada por efeito Doppler. Esse fenômeno é consequência do movimento relativo entre a fonte e o observador. Blá, 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 até aí. Você já sabe tudo isso. Vamos analisar a seguinte situação. Tá, uma viatura da polícia constante, com a sirene ligada, emitindo uma frequência de 900 Hz. O que você faz? Desenha. Agora já desenhamos trem, já desenhamos... Olha, carro de polícia agora. Carro de polícia, né? Tem carro de polícia do futuro, vai ser assim, né? E com o giroflex aqui. Beleza. E daí, tem um observador parado na calçada. Vou colocar o observador aqui, parado na calçada. Tá? O que você faz agora? Já, de cara. Faz uma seta do observador para fonte. Tá? Uma seta do observador para fonte. Beleza, vamos continuar. Ele emite uma frequência de 900 Hz. Um observador parado na calçada observa o movimento da viatura e ouve o som da sirene com a frequência de 1000 Hz. Então, a frequência ouvida é 1000 Hz e a frequência que ele frequência emitida é 900 Hz. Beleza? Então tá aqui, Fechou. 1000 Hz, 900 Hz. Tá. Sabendo que a velocidade do ar é tanto, é correto afirmar que a viatura se aproxima, se afasta, com qual velocidade? A primeira parte da questão, você já pode resolver fácil, né? Ele se aproxima ou se afasta? A viatura. O cara tá parado, lembre-se. Velocidade do observador é 0. Velocidade do observador é 0. Como ele ouve uma frequência maior, então tem que se aproximar. Não tem para onde correr. Então, esta fonte, que é o carrinho de polícia, tem que se aproximar. Sucesso? Então, aproxima-se. Tudo que for se afasta, já pode cortar fora. Ficou um pouquinho mais fácil acertar. Tá, vamos lá. Agora eu vou calcular. Para calcular, eu uso a formulinha F ouvido, F emitido, vezes velocidade do som, mais ou menos velocidade do observador, sobre velocidade do som, mais ou menos velocidade da fonte. Tá? E aí, povo, a velocidade do observador é 0, posso cortar fora. A fonte, o que eu ouço, no caso, é 1000 Hz. Então, já vou colocar aqui, 1000. A frequência que ele emite é 900, a frequência real. A velocidade do som, ele falou que é 340. Então, 340 sobre velocidade do som, 340. Só que aqui é mais ou é menos VF. Cuidado. É menos. Por quê? Porque está ao contrário aqui, né? Então fica menos velocidade da fonte, que é o que ele quer. Daí, meu caro, é só
calcular. Vamos lá. Passo esse cara para cá, ó, multiplicandinho, fica 340 mil menos 1000 VF, certo? Multiplica os dois, 340 mil menos 1000 VF, igual a 900 vezes 340. Show? Deixa eu fazer a continha aqui, porque a conta é grande, hein? Fica 900 vezes 340 dá 306 mil. Então, ó, 306 mil e esse 340 mil passa subtraindo, certo? Então, fica 306 mil menos 340 mil dá 34 mil negativo. Então, fica menos 1000 VF igual a menos 34 mil. Menos com menos corta fora. E daí eu vou passar o 1000 dividindo, corto os três caras aqui, fica a velocidade da fonte igual a 34 metros por segundo. Letra E é a resposta corretinha aí, certo? Letra E é a resposta correta. Sucesso, povo? Então, ó, tá aí. Tá aí. Isso é efeito Doppler. Quer fazer mais um? Vamos lá? Só mais um. Bora. A próxima é essa aí, ó. Mais um? A próxima é essa aí. Dá um pause. Eu sei que eu te peguei de surpresa agora. Mas dá um pause e tenta resolver essa questão. E daí você volta aqui, que eu também vou resolver. Questão fala o seguinte: um carro de bombeiro transita a 90 km por hora. Caramba, já desenhamos trem, ambulância, carro de polícia, agora um carro de bombeiro. Como que eu vou desenhar um carro de bombeiro? Eu desisto, tá? Eu desisto, eu vou desenhar só uma caixa. Isso aqui é um carro de bombeiro. Fechou? Tá. Ele transita com 90 km por hora com a sirene ligada em uma rua reta e plana. A sirene emite 630 Hz. Uma pessoa parada na calçada, de novo a pessoa está paradinha na calçada, ó. Tá? Escuta o som da sirene e observa o carro de bombeiro se aproximando. Então o carro de bombeiro está vindo para cá, certo? Tá. E ó, um detalhezinho. O que você vai fazer? Desenha a setinha do observador para a fonte, não esquece. O que ele pede? Ele pede a frequência do som ouvido pela pessoa. Questãozinha fácil, só para, né, dar um a mais aí para você, um plus, frequência ouvida. A frequência emitida é 630, vezes velocidade do som é 340, ele não falou, mas eu vou usar 340, tá? Porque esse é o padrãozinho. Se der diferença aqui na resposta é porque ele usou 330, mas eu vou usar 340. A velocidade do observador é 0, não vou nem colocar. Fechou? Tá. E velocidade do som aqui embaixo, 340. E a velocidade da fonte, povo, mais ou menos. Menos, né? Menos quanto? Menos 90 km por hora. Povo, 90 km por hora. Vou usar em km por hora? Não. O que eu vou fazer? Tem que transformar para metros por segundo. Como que transforma? Divide por 3,6 dá 25, né? 90 km por hora dá 25 metros por segundo. Sucesso? Daí é só calcular. Vamos lá. Fica FO igual a 630 vezes 340 sobre 340 menos 25 dá 315, né? 315. E daí, vou só resolver aqui agora. Pera aí, calma. 630 vezes 340 divididos por 315. Isso aí dá 680 Hz. Beleza? 680 Hz, letra E é a resposta correta dessa questãozinha aí. Sucesso? Povo, resolvemos questão pra caramba de efeito Doppler. É pra estar muito no sangue esse conceito aí. Beleza? Então, fica por aqui. Até a próxima. E na próxima aula a gente começa outro conteúdo já, de outra frente. Só espera. Valeu! Tchau!